Olá, eu sou o Pedro Cardona, sou colecionador de artigos do Futebol Clube do Porto e este é o canal Malha Azul e Branca. No vídeo de hoje vamos falar sobre a caminhada que o Futebol Clube do Porto fez até à final de Basileia, bem como duas marcas que disputaram a representação dos Dragões nessa final europeia. Estás interessado? Deixa de estar aí que vai valer a pena. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Sob o comando de José Maria Pedroto, o mestre, os Dragões partiam para essa época com a esperança de reconquistar o campeonato nacional que já escapava há 4 épocas, bem como tentar conquistar a Taça de Portugal. Esses eram de facto os dois grandes objetivos dos Dragões. Como já deves ter reparado, tenho aqui do meu lado direito 2 camisolas e do meu lado esquerdo uma camisola. Vamos falar sobre essas camisolas mais à frente, mas para já vou abordar a caminhada excelente que os Dragões tiveram em 1984 até atingirem pela primeira vez na sua história a sua primeira final europeia. Falo naturalmente da Taça dos Vencedores das Taças. Os Dragões partiram para essa prova sem qualquer aspiração. Tentar fazer o melhor possível e chegar até onde as outras equipas permitissem. Os portistas entraram muito bem na prova. Nas 2 primeiras eliminatórias, eliminaram os ex-jugoslavos do Dinamo de Zagreb por 2-1, numa derrota fora por 2-1 e uma vitória nos Antas por 1-0. E na segunda eliminatória, apanharam pela frente o Glasgow Rangers da Escócia, obtendo exatamente os mesmos resultados. 2-1, derrota fora, 1-0, vitória nos Antas. Sabemos de antemão que os golos fora de casa valem por 2. Atingidos os quartos de final de uma prova europeia, os Dragões sabiam que dali para a frente havia uma barreira intransponível. Ou seja, o Futebol Clube do Porto nunca tinha ultrapassado os quartos de final de qualquer prova europeia. Saiu-lhes em sorteio o Shakhtar Donetsk da ex-União Soviética, uma equipa poderosa, difícil, de escola de leste. Eram realmente um adversário portentoso. A primeira eliminatória foi disputada no Estádio das Antas. Os Dragões não entraram nada bem nesse jogo, estiveram a perder por 2-0. O certo é que os Dragões acordaram e antes do intervalo conseguiram igualar o marcador. Isso foi um mote para fazer uma segunda parte fantástica, fabulosa, que só se traduziu num golo. Para a ex-União Soviética ou para a Ucrânia, como quiserem, os Dragões levavam uma vantagem de um golo, um resultado perigoso de 3-2. Mas chegados à Ucrânia, os portistas foram muito personalizados, de uma competência fantástica. Empataram o jogo e atingiram pela primeira vez as meias finais de uma prova europeia. Estava atingido um marco histórico no clube. A partir daqui, os Dragões sabiam que tudo poderia ser possível. Mas, no entanto, tinham pela frente 3 possíveis adversários: a Juventus, o Manchester United e também o detentor da prova, o Aberdeen. Saiu precisamente o detentor da prova, o Aberdeen. Os Dragões fizeram 2 jogos fabulosos, fantásticos e mostraram superioridade em relação à equipa escocesa. 2 vitórias por 1-0, que catapultou os Dragões para a montra europeia. Na final, os Dragões perderam o jogo com a Juventus por 2-1. Um jogo que foi muito mal perdido por várias situações. Primeiro, por causa de um árbitro que foi extremamente tendencioso, beneficiando descaradamente a Juventus, validando um golo totalmente irregular à equipa italiana e mostrando um desdém para com a nossa equipa, o Futebol Clube do Porto. Mas nós também temos que fazer meia-culpa. Nós cometemos vários erros antes desse jogo decisivo. No estágio, o hotel do Futebol Clube do Porto havia um corrupio terrível. Havia entrada e saída de empresários,
havia entrada e saída de agências de publicidade para assinar contratos com os jogadores em vez de estarem concentrados para o jogo, para essa final única, estavam a assinar contratos altamente vantajosos, claro, mas numa final europeia não se pode estar com este tipo de situações. Esses erros, naturalmente, não foram repetidos 3 anos depois, quando os Dragões chegaram à nova final europeia em Viena. Por outro lado, a ausência do mestre José Maria Pedroto fez toda a diferença. Estou convencido que, com a sua presença, este corrupio no hotel não teria acontecido com ele. Inclusive, há relatos de jogadores do Futebol Clube do Porto, já muitos anos depois, em entrevistas de carreira, quer no Porto Canal, quer na Futebol Clube do Porto TV, jogadores dizerem que, na véspera do jogo, houve um grande casamento nesse mesmo hotel e que acabou a altas horas da noite. Ora, naturalmente que isso não é admissível, hoje não seria admissível. I don't understand why you're taking off. First you say you love me, now you're breaking it off. You had me at a low and then you passed go and collected your greens. Easily it seems, oh, tell me, did I do something wrong? Or did you invite someone to this song? Os Dragões vestiram equipamentos da Adidas praticamente desde o fim da década de 70. E em 1981 apareceu um equipamento novo a partilhar a representação do Futebol Clube do Porto em termos de marcas desportivas. Foi a Puma. A Puma apareceu em 1981, mais ou menos no mês de outubro, para representar o Futebol Clube do Porto. E assim foi até abril de 1982. A Adidas voltou então a vestir o equipamento tradicional dos Dragões. Nas épocas seguintes, 82-83 e 83-84, o Futebol Clube do Porto vestiu como equipamento tradicional equipamento Adidas, sendo que os equipamentos alternativos, na maioria dos casos, eram equipamentos Puma. À miúde, apareceram equipamentos alternativos Adidas. Transpomos agora para o jogo desta final. Uma vez que, na época de 1983-84, os Dragões vestiam tanto Puma como Adidas, houve uma luta entre marcas desportivas, estas duas marcas desportivas, para representar o Futebol Clube do Porto nessa final europeia. A escolha acabou por recair na Adidas, neste maravilhoso equipamento que aqui tenho à minha esquerda e que foi o equipamento selecionado para essa final. Mas porquê o equipamento alternativo e não o equipamento tradicional? Porque tanto a Juventus como o Futebol Clube do Porto vestiam equipamentos listados. Apesar das cores serem um bocadinho diferentes, Juventus preto e branco, Futebol Clube do Porto azul e branco, a UEFA determinou que ambas as equipas não poderiam jogar com os equipamentos tradicionais. O Futebol Clube do Porto optou por um equipamento azul, a Juventus por uma camisola amarela. Para esse jogo, a Adidas fabricou 2 equipamentos para cada jogador, um de mangas curtas e outro de mangas compridas. O de mangas curtas tinha um emblema específico, o de mangas compridas tinha outro emblema diferente. Apenas um jogador vestiu os 2 equipamentos. Fernando Gomes surgiu na primeira parte com o equipamento de mangas curtas, aparecendo na etapa complementar com o equipamento de mangas compridas, exatamente como o que vemos aqui atrás de mim. Se gostaste deste vídeo, deixa aqui em baixo o teu like e escreve o teu comentário. Podes deixar as tuas sugestões, apresentar as tuas questões ou dúvidas que eventualmente possas ter. E se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te desde já para receberes todas as notificações. Basta para isso clicares no sininho. Já sabes, todas as quartas-feiras às 21h30 eu vou publicar sempre vídeos novos com conteúdos interessantes e do teu interesse. Um abraço e até a próxima.